Não, mas eu quero fazer. Perfeito. Vai desatar alguma coisa. Mas é diferente do jejum direcional. Lembra que eu falei? Os 3 mais poderosos tipos de jejum? O Razon. Você pode fazer um jejum tradicional, direcionado. Vai ser extraordinário. Como você pode fazer um jejum seletivo, que também vai ser, né? No caso, tá ligado ao tradicional, mas vai ser extraordinário também. Mas é o direcional. Agora, eu tinha cultura de jejuar, por exemplo. Eu jejuava sempre. Não era porque Deus me mandava, no sentido assim, eu tenho que... Não, era a cultura bíblica. Agora, você tem uma base ali. Deus não fala para jejuar? Fala. Aí a gente jejua. Mas quando Deus chega e fala assim, Rogério, jejua 40 dias. Você já teve algum pedido, Senhor, pedindo um jejum grande? Já fiz de 40. Antes de voltar para a internet, eu fiz de 40. Foi esse jejum que desatou 40 de novo. A minha volta para a internet foi depois de um jejum de 40 dias, com a igreja ainda. Coloquei a igreja toda. Você ficou direto só na água? Não, foi um jejum... Peraí, não foi na água, não. Foi um outro tipo de jejum. O pessoal quer saber ou não quer saber? Foi o jejum OMAD. Acho que é OMAD. Deixa eu pegar aqui. Jejum OMAD, pastor. O que é o jejum OMAD? Já ouviu falar, não? Não vi, não. O jejum OMAD é um jejum que a gente fala que é uma refeição por dia. É um tipo de jejum intermitente em que você jejua 23 horas e você tem 1 hora de janela de alimentação. Isso aqui é bom. Falei assim, vou fazer um jejum OMAD. Fizemos com a igreja. Então, jejuamos 23 horas no dia com uma janela de alimentação de 1 hora. Óbvio que você não vai pegar também 1 hora... Detonar tudo. Acabar com tudo, detonar. Vai acabar com o alimento do planeta em 1 hora. Não, porque você está ritmando o seu corpo para o jejum. Mas você pode se alimentar. E esse jejum ele vai mudar o metabolismo, porque jejum depois de 18 horas, acho que 16 para 18 horas já começa a mudar todo o nosso metabolismo, né? E vai te ajudar a emagrecer, vai ajudar em muitas coisas, até a nível fisiológico. Agora, o jejum OMAD foi um jejum que eu fiz. Você pode fazer o jejum OMAD. Pastor, tem vários tipos de jejum intermitentes. Você nunca fez esse, né? Não. Faz esse. Você vai ver. Maravilhoso. Eu voltei para a internet depois desse jejum OMAD. 40 dias aqui com a igreja. Deus desatou o sobrenatural. Foi depois desse jejum OMAD que Deus destravou minhas finanças. Forte. Inclusive isso. Que eu não contei, não. Não contou no outro. Contando aqui. Você que vai assistir... Devia ter a pergunta do jejum, né? Do jejum e as finanças. E as finanças. Verdade. Você vê, já é outra coisa. Mas Deus destravou minhas finanças. Depois desse jejum, Deus me liberou para as redes sociais de novo. Porque o Senhor falou assim, você vai ficar um tempo fora, depois você vai voltar. Quando você voltar, você vai explodir. Então, eu voltei, aí eu fiz esse jejum, Deus foi liberando, aí né, o Senhor foi abrindo as portas. Então, jejum OMAD, 23 horas de jejum, 1 hora somente de alimentação. Então, você faz esse jejum. Quantos dias, pastor? Aí, é o que eu falei, você busca em Deus para determinar o tempo. Geralmente é jejum prolongado, tá, gente? Ele é intermitente, mas ele é prolongado. Você não vai jejuar o jejum OMAD, você pode até jejuar, né? Mas é bom fazer um jejum mais prolongado. 3 dias, 7 dias, 14 dias, 21 dias, 28 dias. Aí é você e Deus. Mas são jejuns poderosos, pastor. E existe um jejum 144? Tem. O jejum 144 é o jejum que faz uma... Ele nos reconfigura para a genética de Adão. E como é esse jejum? Olha só, lembra que eu estou falando aqui que hoje não só a alimentação, tá? Hoje tem muita coisa que está nos mudando geneticamente. Não é só alimentação, tem outras coisas também que estão nos alterando geneticamente. Então, tem muita coisa hoje fazendo uma alteração que a gente fala DNAtica. Estamos sendo alterados geneticamente por vários fatores. E isso que está nos alterando geneticamente, DNAticamente, quando você faz um jejum, você vai ser um reconfigurado. É como que eu posso falar assim, é igual um carro que ele está muito tempo sem água. Vai esquentando, não vai? Vai. Aí você liga o carro e vai colocando a água. Você está colocando. Ele vai se reconfigurando para o seu estado original. Porque senão vai fundir o motor, vai dar pau. Como a gente diz, vai dar pau, vai dar problema. Então o jejum 144, por que 144? Porque é o código de Adão.
O código genético de Adão está ligado a 144, é um número. E nós temos esse código no nosso DNA. Então, quando você faz um jejum, principalmente prolongado, você vai reconfigurando a sua genética para a genética original, que é a genética de Adão. E aí é onde que entram os superpoderes. Como assim, pastor? Queridos, Adão tinha superpoderes. Não, Adão foi... Primeiro que a fisiologia dele já era diferente, ele vivia quase 1000 anos. Não tem envelhecimento celular, completamente diferente. A mente dele era taxonomista, sabe o que é isso? Capacidade de dar nome a todas as coisas. Imagina, pastor, a gente está esquecendo do que colocou no copo. Adão não. Hoje as pessoas estão esquecendo de tudo. Está precisando de tomar vitamina complexo B, ômega 3, ômega 6, por causa da mente, a memória, por causa de outros fatores também, ligados até também à alimentação. Mas quando você começa a jejuar prolongadamente, essa genética, estamos corrompidos, fato. Todos nós, pastor. Mas quando você começa a fazer esse jejum, ele vai te reconfigurando a genética para o código original de Adão. A sua genética ela vai sendo reconfigurada. É por isso que você começa a experimentar de coisas que você nunca experimentou na presença de Deus. Aí você fala assim, uau! Eu nunca tinha vivido isso, eu nunca tinha experimentado isso. Por quê? Porque você está fazendo um jejum, que está fazendo um detox genético na sua vida, está purificando a sua genética, está corrigindo muitas vezes a tua genética e vai te impulsionar para as coisas espirituais. Olha que coisa tremenda. Tremendo isso. Isso é tremendo. Por isso que jejum prolongado, quando ele é direcionado, pastor, é melhor ainda. E reconfigura mesmo, tá? Existem jejuns que Deus vai pedir para você fazer só para ele reconfigurar a sua genética. Eita. Pra mim, Quero... E sobre o jejum horários proféticos, também é um livro seu que tem os horários proféticos. Até explica, né? Os horários proféticos às 6 da manhã, às 9, às 12, às 15, às 18, às 21 e à meia-noite, às 24 horas. Esse é o jejum dos horários proféticos, tá? Mas a pessoa faz o quê? Em 2 horários, 3 horários, 1 horário? Aí ela escolhe. Aí lembra da definição do propósito? Então, por exemplo, você que está nos assistindo, pastor, eu gostaria de fazer um jejum por libertação. Jejum de libertação tem horário. Pastor, eu gostaria de fazer um jejum para ter mais intimidade com o Pai. Cada horário tem um significado. Vou falar aqui. Tá fazer um corte aqui, hein? Então, quando você vai fazer um jejum, definir o propósito, muitas vezes quando você define o propósito, você tem que entender sobre isso. Você pode até adquirir um livro para você também entender mais. Quando você define o propósito, você define o horário também. Então, por exemplo, vamos lá. Jejum das 18 horas. Pastor, eu quero ter intimidade com o Pai. É o jejum das 18. Porque nesse horário Deus visitava Adão e Eva no jardim do Éden. Era o horário de relacionamento com a presença do Pai. Então, se você quer ter uma intimidade, jejum das 18 horas. Meia-noite. Pastor, eu estou precisando de libertação do meu filho, estou precisando de libertação no meu casamento, na minha vida pessoal. Jejum da meia-noite. Só que, peraí, você não vai começar um jejum à meia-noite e vai terminar 3 ou 6 horas da manhã, igual a minha filha fez. Pai, jejuei da meia-noite às 6. Eu falei, que bom, filha. Mas peraí, me explica como que você fez esse jejum. Pai, eu jejuei da meia-noite às 6 e eu dormi, foi maravilhoso. Aí você tá de brincadeira. Não, você vai ficar acordado em oração, porque jejum sem oração, sem busca, sem clamor, sem louvor, sem palavra é dieta, não é jejum. Jejum só é jejum, tem que fazer isso aqui. Tem uma diferença de jejum e de dieta. Dieta é mudança alimentar. Jejum não. O jejum ele tá ligado a uma mudança, uma abstinência alimentar, mas a oração, palavra, louvores, quebrantamento, choro, pranto, arrependimento, tá ligado a um monte de coisa.
Então, jejum das 18 para ter intimidade com a presença. Jejum da meia-noite para receber libertação. Jejum das 3 horas da manhã para ter um encontro com o Messias. Mateus 14, 22. Jejum das 6 horas da manhã para vencer depressão e receber cura interior. Jejum das 9 horas da manhã para receber o derramar do Espírito Santo e os dons de Deus na tua vida. E também receber prosperidade. Jejum da meio-dia para Deus revelar o que está no oculto e no escondido da tua vida. Jejum das 15 horas para Deus fazer sinais e maravilhas na tua vida. Quando você faz esse jejum com um propósito, você tem um propósito, você vai saber qual é o horário que você vai jejuar. Eu quero milagre, jejum das 15 horas. Eu quero libertação, jejum da meia-noite. Eu quero vencer a depressão, jejum das 6 horas da manhã. Começa às 6 horas. Aí a carga horária você define. Muitas vezes você vai jejuar de 3 em 3 horas. Você pode jejuar de 6 em 6 horas. Vai pegar 2 horários que têm 2 significados espirituais. E é interessante também que você até falou no começo, né? Existe o jejum dos dias proféticos. Você disse que tem dias que tem mais unção. Por quê? Explica qual é a diferença desses dias para os outros. Pastor, o jejum do primeiro dia é o jejum da separação. Eu chamo de jejum da Kedushá. Por quê? Porque o jejum do primeiro dia, qual que é o primeiro dia? Pôr do sol do Shabat até o pôr do sol do domingo. Então, quando dá o pôr do sol do sábado, começa-se o primeiro dia da semana. Calendário bíblico. Esse jejum, por que é o jejum da separação? Porque Deus criou luz e trevas nesse dia. Então, é o dia que você se separa para Deus. É o primeiro dia, o dia Rosh. É o jejum Rosh. É o jejum líder. Então, o jejum de primeiro dia é o jejum de separação. Jejum de segundo dia é o jejum de firmamento. Proteção. Porque Deus criou o domo, é o que protege a terra, inclusive de seres caídos. Só pode entrar aqui através de portais, porque a terra é lacrada. Deus lacrou a terra para esses seres não virem. Jejum do terceiro dia é de florescimento. Nesse dia Deus criou árvores, plantas, hortaliças, verduras, leguminosas. É o jejum que te faz crescer, que te prospera inclusive. Toda pessoa que nasce no terceiro dia da semana, ela vai ser próspera. Obrigado, papai. Quarto dia, jejum da revelação. Deus fez, na realidade Deus criou os astros. Luminar maior, luminar menor, maior para iluminar o dia, menor para iluminar a noite, as estrelas, super, na realidade, clareza, iluminação. Os astros iluminam também a terra. Jejum da revelação. Quarto dia está ligado à revelação. Você jejua por revelação. Quinto dia está ligado a aves e peixes. Está ligado à multiplicação também. Prosperidade. O terceiro dia e quinto dia estão ligados à prosperidade. Primeiro porque esses 2 dias Deus falou bom 2 vezes. Então o quinto dia está ligado à multiplicação. Aves e peixes se multiplicam muito rápido. Tá? Sexto dia está ligado ao jejum da unidade conjugal e restauração. Porque Deus fez nesse dia quem? O homem e a mulher. Então você jejua pelo teu casamento. Você jejua para Deus te dar marido. Você jejua para Deus colocar a pessoa dele na tua vida. Sétimo dia é o jejum da plenitude e do descanso. É o jejum de conclusão de obras. Você faz um propósito e você jejua naquele sentido. Esse é o dia que o Senhor fez. Nos alegraremos nele e celebraremos nele. Quer dizer, o jejum de plenitude. Olha que coisa tremenda, pastor. Tremenda aí. Vai escrevendo aí no comentário jejum. Hashtag jejum. É uma arma poderosa. A gente tem uma escola de jejum, tá? Tem uma escola de jejum? Verdade, eu tinha até esquecido de falar isso. Temos uma escola, quem quiser participar, vou falar no final. Temos uma escola de jejum. Eita glória. E jejum dos meses? Jejum dos meses são 12 meses. Não é o mês no calendário gregoriano, janeiro, fevereiro, março, não tem nada disso. O jejum dos meses começa no mês geralmente de Nissan. Nissan é o mês da libertação. Então, quem quer, pastor, eu vou fazer um jejum de 30 dias. Qual mês? Ah, mês de Nissan. Qual o propósito? Libertação. Vou fazer um jejum de libertação. Qual mês? Qual é o propósito, na verdade? A libertação. Então é o jejum do mês de Nissan. Mês de Nissan é o jejum de libertação. Mês de Ar é o mês da cura, é o jejum por cura divina. Quem nasce nesse mês... Qual é esse mês? Esse mês está ali... Deixa eu pegar aqui. Vou falar besteira. É porque tem um... mês de Iar. Quanto que você nasceu? Nasci em junho. 12 de junho. É? Você sabe que a gente tem um mapinha profético que eu falo sobre isso, né? Vai acontecer o Iar entre 16 de abril de 2026, tá? A 15 de maio. Essa aí
Toda criança que nasce nesse período, geralmente ela está ligada à cura divina. 16 de abril é o período referente. Até, que dia aqui? 15 de maio. Jejum de cura. Esse mês. Mês de Sivan, colheita e revelação. Você jejua por colheita e revelação. Mês de Tamuz, você jejua por proteção. Que sentido? Área sexual, bebedeira e idolatria. Mês de Ave é o jejum de paternidade e audição. Você jejua para Deus abrir os teus ouvidos, porque é o mês em que Deus abre os ouvidos. É o mês ligado à tribo de Simeão, que está ligado ao ouvido, mês de paternidade. O mês de Elu está ligado, você jejua para ter um encontro com o rei. É o mês em que o rei está no campo e todos têm acesso. É o mês de acessibilidade no mundo espiritual. O Senhor vai ser acessível, como você vai ter um relacionamento, na realidade, com Deus como você nunca teve. O mês de Tisrei, que é o mês do calendário judaico ligado ao Rosh Hashanah, que é o mês do Ano Novo, está ligado ao Novo do Eterno. Então é um mês que você jejua pelo Novo de Deus. Shesvan está ligado ao mês reservado para o Messias. É um mês que você também vai ter, olha só, um encontro com o Messias. O mês de Kislev está ligado aos sonhos, pastor. Dezembro para janeiro. Então, pastor, eu quero jejuar. No mês de Kislev você pode jejuar por sonhos. Deus me dá sonhos proféticos esse mês. Mês de TV tá ligado ao mês em que Deus te protege e anula toda inveja. Palavra contrária, oração contrária, jejum contrário, obra de feitiçaria. É o mês em que Deus faz tudo isso. TV. Mês de Shevat tá ligado ao mês das árvores. Frutificação. E o mês de Adar, ligado ao mês dos fortes. É o mês, inclusive, que o Espírito de Deus, da fortaleza, vem sobre a vida da pessoa. Inclusive, eu nasci nesse mês de Adar. Então, olha só, você jejua por tudo isso. São propósitos, dentro do significado de cada mês. Então, Nissan, eu jejuo por libertação, Iyar por cura, Sivan por colheita. Você segue essa linha quando você vai jejuar, esse mês é tal? Muitas vezes a gente segue. E muito também na direção, né, específica da parte do Senhor. Que o Espírito Santo falar. E você tem um livro, né, que já acabou a edição. Tem 2 livros. Tem aqui, não, mas tem um que você fala do jejum elétrico. O que é o jejum elétrico? Lembra que eu falei para o Senhor que existem 3 jejuns mais poderosos? Razon, que é o jejum que Deus te direciona. Tzedaká, que é o jejum que você cuida do pobre, da viúva e do necessitado. Que também pode envolver, é um jejum que alimenta os outros, que cuida dos outros. Mas existe o jejum malar. O que é o jejum malar? É o jejum, o anjo faz jejum, pastor? Não. Mas é um jejum ligado à alimentação angelical. Uau! Mateus 4, Lucas 4. Jesus é tentado pelo diabo, mas no final quem que vem servir a Jesus? Os anjos. Então esse jejum, que é o jejum malar, é o jejum elétrico. Vou te explicar como que é isso. Uma pessoa que fica muito tempo fazendo jejum, a fisiologia dela sente. Concorda? Sim. Imagina, você fez quantos dias? 14? Como que você ficou? Eu sente mais fraco, né? Mais fraco. Imagina 40. Então a fisiologia sente. Aí sabe que esse anjo vem? Aí tem 2 formas. Ele vem, você está dormindo ou acordado, né? Aí vai depender do nível que cada um carrega. Ele vem e coloca comidinha na sua boca. Você começa a comer uma comida que os anjos trazem. Mas você não vê isso. Você pode ver, como você não pode ver. Você pode estar dormindo. Conheço um pastor que ele fez um jejum direcionado e que envolveu também o jejum. O Razon, 40 dias. Só na água. Só na água. E aí ele chegou e à noite o anjo vinha trazendo uma comida dos céus, ele comia aquela comida, sustentava o corpo dele para ele continuar no jejum. E aí ele foi na casa de uma irmã e a irmã falou assim, você não viu, né? Mas o anjo do Senhor... E a esposa dele falou para ele, nossa, você fica como se estivesse comendo à noite algo assim, tal. Aí uma mulher, uma profetisa, quando ele foi na casa dela, ela falou assim, você não sabe, mas o anjo do Senhor tem ido todas as noites para te alimentar da comida celestial. E você fica lá. Olha que tremendo. Isso aí é o jejum, eu chamo de jejum elétrico. Só que tem uma outra forma. Mas por que você deu esse nome elétrico? Porque é um tipo de alimentação. É uma alimentação elétrica. E aí tem uma outra questão, porque nós somos seres eletromagnéticos. Não é uma comida dessa terra. É uma comida que não é dessa terra. Só que também tem um outro tipo de jejum,
que tem esse tipo de jejum que está ligado à alimentação dos anjos. Tem essa alimentação que é uma comida que os anjos dão, mas tem também uma alimentação que é a alimentação que eu falo que é empréstimo de poder, que é a alimentação elétrica. Você tá fraco, até espiritualmente às vezes tá, sua fisiologia, suas emoções, o anjo chega, dá sua mão. Ele chega e sem você ver muitas vezes, mas ele chega e te empresta energia, força. Queridos, isso é muito forte. O anjo chega e recebe, a sua fisiologia sente aquilo. Por isso que, imagina, quando a gente tá num culto, a gente tá ali, tá assim, quase a luz apagando, daqui a pouco, meu Deus, você não percebeu, o anjo desceu, te liberou algo e você não tá nem vendo. Entende? Isso é a alimentação elétrica ligada ao jejum elétrico. É um jejum que envolve um tipo de alimentação que não é desse mundo. É de seres angelicais do eterno. Só lê Mateus 4, Lucas 4, vai ver os grandes homens de Deus, todos eles se alimentaram assim. É o jejum elétrico. Até aquela história lá que é bem impressionante, que Elias comeu o pão e a água. Sim. E a Bíblia ali dá a entender que ele andou 40 dias e 40 noites, que está lá, 40 dias e 40 noites. Não é uma comida qualquer. Não foi um pão comum. É esse tipo de alimentação. Entende? É esse tipo de alimentação. O anjo veio, come, bebe. Ele come aquilo, tem força para 40 dias. É um alimento que não tem nesse mundo. Existem alimentos que não fazem parte dessa dimensão. Maná. Tem maná hoje? O povo come maná? Não. A não ser que seja algo sobrenatural. Alguns estão falando que estão manifestando. 40 anos no deserto era maná. Mas o que é o maná? A Bíblia diz, comida dos anjos. Era a comida dos anjos. Não é uma comida qualquer. Significa que os anjos também comem. Eles têm uma comida específica para eles. Interessante. Interessante. Daqui dá para falar muita coisa. É interessante que aí falasse que não tem a ver. Os anjos comeu a comida de Abraão natural, né? Sim. São anjos. Eu falo que são anjos fisiológicos, né? Recebem o corpo dessa atmosfera. Com o homem, né? Parecendo com a gente. Tem uma classe angelical que está ligada a isso. São anjos fisiológicos. Você já escreveu um livro? Você tem que escrever um livro só de anjos. Anjos ativando anjos situacionais, aquilo ali. Mas você tem que escrever maior, né? É muito fininho, tem que escrever grossão. Eu gosto de ler livro grosso. Isso aí, batalha espiritual. Eu falasse tudo. Mas igual, tem demônio que só sai com jejum e oração? Porque aquela passagem lá, demônios, vamos dizer, o cara não jejua nunca. Aí tudo que a gente faz é frequencial. Entende? Por que jejum tem demônio que só sai com jejum e oração? Seguinte, quando você jejua, quando você ora, claro, estou falando de jejum com oração, né? A pessoa pode jejuar e o demônio dá na cara dela. Mas por quê? Porque se ela é jejum de dieta, não vai resolver nada. Sim. Tô falando de jejum no sentido, uma pessoa comum jejuar, não vai acontecer nada. Agora, quando uma pessoa de Deus, ela jejua, ela ora, ela busca, algo acontece. Então, a Bíblia diz que a casta, Jesus falou sobre isso. Lembra? Os discípulos foram e não saiu os demônios. Ele falou, mas tem demônios que só vão sair com jejum e oração. Por quê? Por quê? Porque o jejum, ele te ativa para o código genético original e ele gera em você um campo de força espiritual também, de emanação de poder. Então, por exemplo, é muito comum você jejuar, você vai orar pelo pessoal, o pessoal, meu Deus, ele só falta voar. Cai no poder, recebe cura, porque a sua fisiologia, ela está coberta por esse campo espiritual de Deus. Eu falo que é a radiação da presença, né? Você recebe aquilo. E quando você transfere para alguém, as pessoas começam a ser curadas, liberta. O jejum, ele vai o quê? Ele é como se fosse um ativador disso também. Ele ativa. Só que os demônios não aguentam essa frequência, porque tudo é frequencial. É igual louvor. Tem demônio que vai sair com louvor. Frequência. Quando tem uma pessoa ungida do Senhor, que está em jejum e oração, os demônios não aguentam. Porque ele carrega, ele já sabe, já tem um selo espiritual naquele servo do Senhor, ungido. O inimigo sabe, contra esse eu não posso.
Então tem demônio que é só com jejum e oração. Não adianta. Então a gente tem que orar para aquele demônio ser repelido. Porque quanto mais você ora, mais frequencial, mais você se expande, mais você cresce, mais o poder de Deus aumenta na tua vida. Quanto mais poder, mais unção, mais o inimigo tem que bater em retirada. Ele não aguenta. Então o jejum, ele é poderoso. Porque o que ele vai fazer? Ele vai repreender todo o demônio também que está agindo na vida da pessoa. A pessoa está numa batalha espiritual. Quantas batalhas a gente não vive? Mas quando você começa a jejuar ali, orar, clamar, aquilo é quebrado, pastor. Rompido. Eu lembro até um testemunho, pastor, de uma pastora lá, a mãe de uma pastora na Argentina, até o genro dele que estava contando comigo, que era o pastor também, disse que ela se converteu lá num lugar, ela até mexia na roça, né? E aí ela queria ver Jesus, queria ter um encontro com Jesus, ver assim. Aí ela falou assim, eu vou jejuar. E ela começou a fazer por semana 3 vezes, total, sem água e sem comida. Fez uma semana, fez outra semana, 3 vezes, tá vendo? 3 vezes. Aí ela descansava, comia e aí na outra semana voltava. Quando deu 2 meses ela fazendo esse jejum, Jesus aparece para ela. Jesus aparece, ela tem uma visão de Jesus. E aí, quando eu conheci ela, já era uma senhora. Ela disse 3 meses é 90 dias. Tem um significado. E aí, o que o jejum prolongado produz em nós? O jejum prolongado. E esse prolongado seria o quê? Depois de 7 dias? Eu acho que prolongado a partir de 3, né? 3. Vamos lá. Posso falar aqui? Pode. O que é jejum prolongado? Jejum de 3 dias, pastor, ele te estabelece para algo na vida. Jejum de 7 dias, o Senhor vai falar com você. Pergunta o quê? O quê? O que você precisa ser confrontado. Jejum de 14... Não é coisa boa, não? Não, geralmente não. É coisa boa. Sim, mas é uma correção. Mas é uma correção, por quê? Porque ele está alinhando algo na sua vida. Então, de 3 dias se estabelece. Número 3 na Bíblia é número, inclusive, de estabelecimento geracional. Jejum de 7 dias, o Senhor fala com a gente e ele fala o que a gente precisa ser corrigido. Jejum de 14 dias, na realidade, é um jejum ligado já à ativação do favor de Deus em nós. Jejum de 21 dias destrona principados na nossa vida e na vida das pessoas. Jejum de 40 dias te ativa para o teu chamado. Jejum de 70 dias te leva para as nações. Jejum de 90 dias, ele vai gerar coisas que não existem nessa dimensão para que existam na sua vida. Mas é possível fazer 70 dias? 70, 90 dias. Você pode fazer um jejum ou seletivo ou até parcial, intermitente. Então você pode jejuar 90, 120 dias, um exemplo, com uma refeição, tem gente que faz de 3 horas, de 6 horas, de 9 horas, de 12 horas. A pessoa faz esse tipo de jejum. Entende? Isso vai mudar a vida da pessoa. Por quê? Porque é uma mudança alimentar junto com o propósito do jejum e que vai desatar coisas sobrenaturais. Você sabe quanto tempo Daniel teve que passar por esse crivo de mudança alimentar? Mudança alimentar. 3 anos. Não foram 10 dias somente. Então, por quê? Porque nós estamos tão enraizados em algumas coisas geneticamente falando que Deus precisa de tempo. Quanto tempo foi no deserto? 40 anos. Você sabe por que Deus ele mandou comida no deserto para o povo? Porque eles comeram comida do Egito a vida toda, pastor. Deus começou a mudar a alimentação do povo. Olha só, ele dá codornizes, carne boa, maná, comida dos anjos, muda alteração genética, água alcalina, diluía ouro coloidal na água para desparasitar. Olha só o que Deus fez no deserto. Para o quê? Para que o povo pudesse... E eles estão aqui ali numa bolha temporal. Pode ver que a roupa era a mesma. É como se você ficasse numa bolha temporal. É como se o tempo não passasse. Vamos colocar assim, para os elementos que eles possuíam. Deus teve que fazer isso. Mudou a genética. Deus teve que fazer um detox genético com o povo que sai do Egito. Porque lá era a comida dos deuses.
10 primordiais, 2.000 deuses no Egito. Então Deus teve que fazer um trabalho de mudança, de reconfiguração genética, para eles poderem o quê? Desfrutar do que Deus tinha para eles. Jejum de reconfiguração te dá autoridade territorial. Meu Deus, pastor, como assim? Ficam 40 anos no deserto, se alimentando da comida dos anjos. Sai dali, para onde que eles vão? Para a terra prometida. Deus vai dar uma autoridade territorial para eles. É aqui que eu quero que vocês fiquem. Eu estou entregando essa terra para vocês. Entende? Mas o que tinha na terra? Gigante? Autoridade territorial, é isso mesmo. Estou te dando, mas tem gigante que você precisa destronar. Então o jejum é algo muito poderoso, é algo extraordinário. Então esse jejum prolongado, ele vai fazer tudo isso, ele vai impulsionar você. 3 dias se estabelece, 7 dias a voz de Deus fala com você, 14 dias ativa a graça de Deus, favor imerecido, 21 dias de ajuda a destronar principados, 40 dias ativa o teu chamado, 70 dias te leva para as nações, 90 dias gera coisas que não existem nessa dimensão. E assim vai. Jejum de 400 dias, pastor, que loucura. Claro, não vai ser um jejum total e até parcial, você tem que, mas um jejum menor de 400 dias, ele te ativa para o tempo divino. Número 4 é Portal Dalet. A porta do tempo se abre para você. 400 dias dá o quê? 3 anos? 400 dias vai dar quase o tempo de Daniel. Daniel. Por que Deus revelou coisas do futuro para Daniel? Porque ele ativou isso. Existe uma masterclass, está na escola, vem aprender, que é o jejum do Portal Dalet, o código 440 e 400. O jejum Dalet, ele é um jejum que vai ativar você para o portal do tempo. Deus vai acelerar o tempo na sua vida. Deus vai abrir portais do tempo para você. É esse aí? É um jejum de 4, 40 e 400.